Paz do Senhor, queridos, mais uma vez. Aprove ao Senhor que eu estivesse aqui hoje para trazer a palavra. Então, pela misericórdia, de Deus, eu não sou pastora, nem não tenho a intenção de ocupar esse lugar, mas nós entendemos de uma forma muito clara que essa era a agenda de Deus para hoje. Eu queria, antes da gente começar a refletir sobre a história da palavra que nós vamos expor nessa noite, eu queria fazer uma reflexão sobre a maternidade. Você pode colocar a primeira imagem? Cadê Esther Serpa? Iverson. Coloca ali a primeira imagem, Iverson. Irmãos e irmãs, existe uma curiosidade muito interessante a respeito das mamães flamingos. Olha só, essa é uma flaminga, uma flaminga jovem. Olha lá, curtindo a praia. Com certeza não é mãe. Flamingos são essas lindas aves rosadas. E sabe o que acontece com elas quando estão cuidando dos seus pequenos filhotes? Sabe o que acontece? Pode colocar a segunda imagem, Iverson. Acontece isso. Elas perdem a sua cor. Essa cor rosada, bonita e vibrante, dá lugar a essa cor pálida, essa penugem assim, branca, acinzentada. Isso tem uma explicação fisiológica. E eu achei tão interessante que eu decidi compartilhar com vocês. Tamanha intensidade e o desgaste físico provocado pelo exercício da maternidade, é interessante perceber que isso se repete. É tão desgastante para essa ave cuidar de pequenos filhotes, que apesar dela não ser um mamífero, ela ser uma ave, então ela não produz leite, mas ela produz uma espécie de leite que não sai de glândulas mamárias, mas ela deposita um líquido no seu papo. E esse líquido, assim como o leite materno dos mamíferos, ele é bem rico em proteínas e vitaminas, e ele é bem essencial para a saúde do filhote. Então, ela vai fazendo escorrer através do seu bico esse líquido, que é uma cor rosa bem forte, parece até sangue. Ela vai fazendo escorrer esse líquido através do seu bico para o biquinho do bebê. E assim ela vai alimentando esse filhote nos seus primeiros meses de vida. E a verdade é que essa cor rosa, forte, vibrante, é dada pela vitamina A, que é conhecida como carotenoides, A vitamina A, ela tem essa cor, laranja, amarela, alaranjada e às vezes até rosada, como acontece com os flamingos. Eles se alimentam de crustáceos, que tem essa vitamina, e isso vai conferindo essa cor, essa deposição de vitamina A na pele e nas penas, na penugem das aves, vai conferindo essa cor viva e rosada. E aí, quando ela está cuidando do seu filhote, o que acontece? Toda essa vitalidade é transferida dela para a ave em desenvolvimento. E é exatamente isso que acontece com a gente. Eu não sei quantas irmãs que estão aqui, mas eu tenho 2 meninas, e nos primeiros anos de vida, principalmente os primeiros 2 anos, a minha sensação era de me sentir assim, me desintegrando. Porque a Sara está com 1 ano e 10 meses. É muito intenso, exige muito da mãe, de todos, mas principalmente da mãe, porque amamenta, porque gera. Então, é muito intenso o cuidado com o pequeno bebê. E isso me lembra muito, aponta para mim, para a obra de Cristo, por nós, que nos faz entender que a nossa vida não tem um fim em si mesma, mas é um dom a ser recebido e ofertado.
mostrando que para uma vida ser plena, ela precisa ser ofertada. E vocês sabem que existe um movimento muito forte de não incentivo à maternidade. Existe um movimento que, se vocês podem procurar, tem uma sigla em inglês que eu não anotei, então eu não me recordo, mas eles mostram, através de contas, que é muito mais vantajoso e muito mais legal não ter filhos, porque quando você opta por não ter filhos, você, com aquele dinheiro que você ia gastar com a criação de filhos, você pode viajar 5 vezes por ano, e eles vão assim apontando todas as vantagens que existe em não ser pai e não ser mãe. E, na verdade, se você for olhar na perspectiva humana, não existe mesmo vantagem. É muito fácil a gente pensar assim, mas quando a gente olha para a perspectiva de Jesus, a vida não é uma posse sua. Ele te dá a vida para que você oferte. Então, a sua vida só faz sentido se você ofertá-la. É como você para que você possa iluminar como uma vela, você precisa se gastar. Então, essa vida precisa ser transferida. Então, na perspectiva cristã, isso não faz o menor sentido, mas é preciso conhecer o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele tudo crê, tudo espera, e tudo sofre, tudo suporta. E só é possível entender o amor conhecendo o amor, que é o próprio Deus. Então, faz todo sentido quando um mundo anda em oposição ao amor que é o próprio Deus, não vê sentido em ter e criar filhos. E ser mãe é exatamente isso, uma eterna doação de vida. Lindo esse processo nas fotos. Nas fotos é lindo ver como essa família é lindo. A Tayana com o bebê, com a Manu, mas no dia a dia não é muito romântico. É exaustivo, é desgastante. Sabe o que acontece? Você já pensou que a primeira refeição, aproveitando, o nosso contexto de escola dominical, a primeira refeição que todo ser humano compartilha, ele compartilha com uma mulher. Ele compartilha no útero de uma mulher. No útero de uma mulher, ela começa a compartilhar o seu pão com o embrião. Ela come, mas parte daquilo que ela come, e a parte mais nobre, ela divide, ela não tem escolha, ela divide com o embrião. E esse embrião vai se desenvolvendo, se torna um lindo bebê, e quando esse bebê nasce, ele só sobe mais um pouquinho, Ele passa daqui para cá. E ela continua compartilhando o seu pão, o seu alimento. A mesa deixa de ser o útero e passa a ser o seio materno. Então, na verdade, esse bebê, ele suga o que a mãe tem de melhor. É exatamente isso que acontece. Por exemplo, se você não tem uma alimentação muito rica em cálcio e você está amamentando, o bebê não quer saber. Ele precisa de cálcio e o corpo tira o cálcio dos seus ossos para fornecer para o bebê. Ele prioriza a vida em desenvolvimento. Isso é uma questão de sobrevivência, de manutenção da espécie. A espécie vai sempre priorizar, a natureza vai sempre priorizar a vida que está se desenvolvendo. E então, a gente continua, esse processo de extração, O bebê vai extraindo e a gente vai murchando mesmo, literalmente. A gente vai murchando, Porque cada vez aquele bebê suga e suga com mais força, E você vai vai extraindo o que você tem de vitalidade. É exatamente assim que a gente se sente, Com as nossas energias sendo sugadas. Muitas vezes, durante a amamentação, nos primeiros meses,
quando o corpo ainda está, né, se adaptando, eu adormecia, né? Tal era o desgaste. E para as mulheres aí, homens também, né? Mas isso não vai funcionar para os homens. Mas, assim, quem gosta de contar calorias e gastar, e ficar contando, assim, qual exercício físico que gasta mais caloria, enfim, aquele lá... Ai, como é que chama aquele agora, gente? Todo mundo faz... CrossFit, se é o CrossFit, se é o cardio, se é... Enfim, a amamentação, ela consome 700 calorias por dia. Por dia. Por isso que a mãe tem uma fome, assim, que parece que o alimento vai direto do estômago da mãe para o leite, né? Que não passa nem pelo intestino, enfim. E é desse jeito, nada romantizado, que a maternidade acontece. Mas agora vem uma parte sobrenatural da história. Sabe por quê? Porque olhando por essa perspectiva, seria natural, porque quando você relata a parte biológica e fisiológica do desenvolvimento e crescimento de um bebê, alguns livros, na minha época, né? Me formei em 2001, tem tempo. Os livros colocavam que o bebê, ele se comporta como um parasita. Sabe, um parasita? Que se deposita no seu corpo, extrai o que você tem do que ele precisa e amanhã era o hospedeiro. Algumas literaturas colocavam assim, que o comportamento do bebê era o comportamento compatível com o parasita. E aí, qual seria o natural? Que a mãe, a hospedeira, ela quisesse logo se livrar desse sanguessuga. Mas diferente disso e totalmente contrário a isso, essa mãe ama profundamente esse bebê. De uma forma geral, né, irmãos? Sem as exceções. De uma forma geral, o corpo se encarrega de, durante a amamentação, que é extremamente cansativa, extremamente dolorosa, principalmente nos primeiros meses, para mim foi assim, muito doloroso, muito cansativo. Você está ali com as olheiras fundas, murchando, mas você olha e se apaixona por aquele bebê. E isso tem a ver com hormônios, com o hormônio do amor, que é a ocitocina, que é o mesmo hormônio que é liberado ali no momento do ato, né, sexual entre um homem e uma mulher, é o hormônio do amor. Esse mesmo hormônio, quando a mãe amamenta o seu bebê, ele é liberado e você se apaixona por aquela coisa linda, né? E é exatamente assim conosco em relação a Deus. O amor de pai e mãe, esse amor inexplicável, incondicional, ele nos lembra muito, e eu acho que não por acaso, essa relação de Deus com a gente. Porque o bebê ele não te agradece. Ele não tem a menor noção do desgaste, do trabalho que dá. Ele não está nem aí se você está bem de saúde, se você não está, se você está se sentindo bem, se você dormiu, se você não dormiu. Ele quer o leite. Então, ele coloca a boca no trombone. E enquanto ele não tem o que ele precisa, ele não se cala. E eu lembro muito, quando eu olho para essa dinâmica, da forma como Deus se relaciona conosco. Tem um louvor que fala: eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Então, isso me lembra muito a relação de Deus conosco. A gente não tem noção do preço que Deus paga e Ele nos ama, que Jesus, né, que Deus na forma de Jesus pagou pelos meus pecados na cruz, e Ele nos ama incondicionalmente. E a alegria do Senhor é simplesmente nos ver crescer e desenvolver para a glória do seu nome. E a gente fica, até que o filho desenvolva uma consciência, gasta-se tempo e energia. E é uma dívida impagável, né?
E a gente nem quer cobrar isso, né? Então, irmãs, eu queria compartilhar essa visão, né, com vocês, e o quanto, para a gente se lembrar que essas correntes que favoráveis, né, que protegem a mulher, né, que tem a intenção de proteger a mulher e de resguardar a mulher, né, que teoricamente tem essa intenção e querem tirar dela o prazer da maternidade, isso vai contrário ao que Deus planejou. Porque ser mãe e ser pai nos ensina a entender o que é verdadeiro amor. A sua vida não foi dada a você para que você viva em torno de você e para você. A sua vida foi dada a você para que você a oferte a Deus e sirva com ela. Então, isso tem tudo a ver com ser mãe e pai. Irmãos, eu queria compartilhar uma história de uma mãe, uma história incrível, que está lá em 2 Reis. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler toda a história, porque é uma história, para mim, muito incrível, muito incrível. Eu não tenho aqui acesso à hora. Eu esqueci de trazer meu celular, eu precisava, senão eu vou perder a noção do tempo aqui. Se alguém puder pedir ao Cleidson para... Filha, você pode pedir ao seu pai para me dar o meu celular que está lá na bolsa, para eu poder ficar vendo a hora? A gente não usa mais relógio de pulso, né, irmãos? 2 Reis 4, do versículo 8 ao 37. É uma história longa. Então, por isso, é um texto longo, mas eu preciso contar toda essa história, porque ela nos ensina muito. Então, eu vou pedir, em alguns momentos, que os irmãos repitam alguns trechos dos versículos que são importantes para a nossa compreensão, para a gente poder ir acompanhando juntos. Então, diz assim, essa história registrada em 2 Reis 4, versículo do 8 ao 37. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Você pode repetir essa frase? A qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido. Você pode repetir essa frase comigo? Ela disse a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Diga comigo, é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele, essa parte nós vamos repetir, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. O que tinha no quarto? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu povo, dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Você repete comigo? O que ela respondeu? Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, ao tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai:
ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. O que o pai disse ao moço? Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. O que ela fez? Fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus. Para que ela ia fazer? Para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou-lhe, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. O que ela disse? Não faz mal. Então, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, nós vamos repetir, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. O que Gease falou com ela? Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Gease, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vamos ler? Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então, ele se levantou e a seguiu. Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou-se a encontrar com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Gease e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentou-se ela ao profeta. Este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém? Irmãs e irmãos, nós vamos destacar aqui algumas posturas, atitudes dessa mulher sunamita que não se conhece o nome, mas nem é necessário para que a gente perceba o quanto essa mulher nos ensina. Essa mulher tomou algumas atitudes e algumas posturas que abriram a porta da casa dela para milagres acontecerem. A primeira postura, antes é importante contextualizar que essa mulher, ela morava em Sunem, por isso chamada mulher sunamita, né? Era a sua descendência. Eliseu morava em Samaria. E de Samaria, ele ia ao Monte Carmelo, aquele monte onde Elias derrotou os 400 profetas de Baal. Aquele monte onde Deus mandou fogo do céu e consumiu 400 profetas, mostrando quem era o Deus verdadeiro. Naquele monte, no Monte Carmelo, Eliseu
que substituiu Elias na função de profeta, ele saía de Samaria, onde era a sua residência, e caminhava até o Monte Carmelo. Ele subia, porque era um monte. E a distância entre a sua casa e o seu lugar de retiro espiritual, lugar de buscar a presença de Deus, era em torno de 56 quilômetros. Sunem ficava exatamente na metade do caminho, por volta de 25 quilômetros até o Monte Carmelo. Então, essa mulher, ela via ele passar. E ela percebeu que ela podia fazer algo por ele. Porque, na verdade, essa mulher era uma mulher de posses. A Bíblia fala que ela era uma mulher rica. Ela tinha posses. E ela percebia que Eliseu sempre passava por ali, provavelmente já com um aspecto cansado, né? Porque ele caminhava. Então, vamos dizer, 25 quilômetros é de Macaé a Rio das Ostras. Eu acho que caminhando, não tenho noção. Caminhando bem, caminhando assim, correndo, a gente leva o quê? Vamos dizer, 4 quilômetros por hora. Faz as contas aí, Walker, você é bom de conta. Caminhando 4 quilômetros por hora, que é uma caminhada boa. Dá quanto, irmão? Quem é bom de conta? 6 a 7 horas de caminhada, né? E provavelmente, né, num clima quente, né? Então, 6 a 7 horas de caminhada, provavelmente ele já estava com aspecto cansado, né? Debaixo do sol, é uma caminhada. E essa mulher era uma mulher de posses. Mas a primeira postura, a primeira atitude que essa mulher demonstrou foi uma atitude de generosidade. A gente destacou que ela o reteve para comer o pão. Então, a primeira coisa que essa mulher fez foi compartilhar a sua mesa com o santo homem de Deus. Ela tinha posses, mas ela entendia que as posses dela não eram para beneficiar a ela mesma e para servir a ela mesma. Ela já entendia que aquilo que ela tinha era para servir a outros, servir ao reino. Então, a atitude dessa mulher era uma atitude de generosidade, de entender que aquilo que ela tinha precisava ser ofertado ao Senhor. E começou a convidar a Eliseu para compartilhar, para fazer uma refeição com ela e com o seu marido. Uma outra atitude interessante, que é muito típica de mulheres, que a gente pode usar para o bem ou para o mal, é que essa era uma mulher, como a maioria das mulheres, observadora. Ela atenta aos detalhes. O homem, a gente percebe que eles conseguem fazer realizar grandes missões. Mas esse olho clínico no detalhe é interessante. Homem combinando churrasco. Isso não é mentira, isso não é meme. Quando o Cleidson combina churrasco, é assim, ó. Mas a gente vai levar o quê? Não sei. E é para chegar a que horas? Não sei. Sim, mas como vai ser a logística? Aí, então, as mulheres precisam entrar, porque os homens, vamos comer churrasco? Vamos. Qual dia? Pronto. E vamos. Agora, que horas? Quem vai levar o arroz? Quem vai levar a farofa? Quem vai levar o vinagrete? Quem vai levar o suco? Onde vai ser? Que horas vai terminar? Se vai estar calor? Se vai precisar... Esses detalhes são detalhes. E aí a mulher tem essa capacidade, né, de ficar atenta a detalhes e necessidades, além de detalhes e necessidades. A gente pode utilizar essa capacidade para o mal, quando a gente observa detalhes, observa a vida do outro para tecer comentários desnecessários, inconvenientes e inúteis. A gente pode utilizar essa habilidade
a gente pode desperdiçar essa habilidade, mas essa mulher não desperdiçou, porque ela observava ele passar, provavelmente ela observava que naquele momento ele estava desgastado, e mais do que isso, ela observou, ela disse para o seu marido: eis que tenho observado. E ela observou que além dele passar, que ele era um santo homem de Deus. Provavelmente o marido, né, estava trabalhando, nem reparava. Passou, foi mesmo? Não, nunca reparei. Mas ela observou. Ela observou que ele precisava de uma refeição, ela observou que ele precisava de um acolhimento, e ela observou que ele era um santo homem de Deus. Então, essa mulher, ela era observadora, mas ela utilizava essa habilidade para potencializar a sua capacidade de servir a Deus. Além de observadora, ela era detalhista. Assim como as mulheres são, nós somos detalhistas. E os detalhes, eles fazem diferença. Talvez o homem não consiga observar os detalhes, mas ele consegue observar a harmonia do todo. Então, ela era detalhista. Aí, além de oferecer a refeição, ela percebeu e observou que ele precisava, além de comer, ele precisava de um lugar para descansar. Então, ela pediu para o seu marido, propôs que eles construíssem um local, um quarto mais em cima, e ela pensou na necessidade de Eliseu. Ela disse: vamos construir um quarto, né? Homem recebendo também é bem legal, né? Pode ficar por aí, pode, né? Mamãe, amor, você colocou uma toalha, você ofereceu uma toalha, a pessoa quer comer alguma coisa, não sei, não pediu, né? Mas a pessoa vai tomar banho e vai se secar com a roupa dele? Tem toalha lá? Tem sabonete no banheiro? Não sei. Então, são detalhes. São detalhes. E aí, essa mulher era uma mulher detalhista. E ela falou: ele precisa descansar, mas para descansar, ele precisa de uma cama, de uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Porque ele era um homem que provavelmente escrevia, ficava ali durante a noite refletindo e escrevendo e buscando ao Senhor. E o candeeiro, além de iluminar, aquecia. Então, essa mulher era generosa, ela era detalhista, isso aí. Mas, além disso tudo, e muito importante falar, que ela era tudo isso. Ela era uma mulher muito virtuosa. Pela sua atitude, ela era virtuosa, né? Ela era empática, né, à necessidade do outro, sensível à necessidade do outro, não ficava observando por observar, ela queria servir, ela queria ser útil, mas ela era submissa. Sabe por quê? Ela disse ao seu marido, ela não foi e falou assim: vamos fazer o quarto, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. A ideia dela era boa, a intenção dela era boa, estava tudo bem, mas ela foi consultar o marido. Ela foi participar ao marido. Então, ela era submissa ao papel do marido. Ela participava a ele as decisões em respeito. Porque tudo bem que ela era uma boa obra que ela ia fazer, mas ele podia não concordar. Então, ela deu esse espaço para ele. Ela deu espaço de fala para ele, de emitir a opinião dele. Ela participou e respeitou e, na verdade, incentivou a comunhão deles. O relacionamento e o tomar decisões juntos. Então, meninas, a gente é boa mesmo no que a gente faz. A gente é detalhista, a gente é organizada, a gente é observadora, a gente dá conta de bastante coisa, de logística. A gente é boa, mas a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois e tomar decisões deixando o homem para trás. Isso causa uma desarmonia na relação. Isso faz com que ele se sinta humilhado, muitas vezes. Muitas vezes,
Sabe, irmãs, a gente ouve muitos relatos. Na nossa vida, não na nossa vida, na vida pastoral do Cleidson, né, que ele começou agora, mas assim, na nossa vida cristã, né, de estar à mesa e ouvindo situações na família, enfim, de mulheres que são muito boas no que fazem, que dão conta, que são boas mães, boas profissionais, mas a postura delas, assim, como elas dão muito conta, o homem se diminui, ele fica diminuído. Isso é uma realidade. E ele passa a não ter espaço mais na casa. E sabe o que ele faz? Ele se afasta. O homem se afasta. Ele silencia. E ele se torna, não é negligente, mas ele se torna indiferente. E às vezes, em algumas situações, a gente provocou isso. Porque a gente toma tanto à frente das decisões, com boa intenção, que a gente não dá espaço para eles serem homens. Para eles decidirem também, isso é importante para eles. É importante para eles participarem da organização da agenda familiar. Você pode ter a intenção de poupá-lo, mas participe ao homem. Senão, tem grandes chances de, daqui a algum tempo, você reclamar que ele não participa de nada. Mas isso nasceu na iniciativa sua, com a boa intenção de resolver tudo sozinha. Então, irmãos, essa mulher era submissa. E sábia, né? Sabe uma outra característica que eu achei linda? Ela tinha contentamento. Ela era rica, ok. Mas assim, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Não, é fato. A natureza humana, ela deseja mais. Adão e Eva tinham tudo, mas eles queriam mais. Eles queriam ser Deus. Era a única coisa que eles não tinham. Era a divindade. E foi o que eles desejaram. Ser igual a Deus. Então, essa mulher, ela tinha, né, posses. Parece que ela não tinha falta de nada. Mas ela podia querer. E aí, Eliseu ficou tão constrangido com a forma como ela estava sendo benevolente com eles, que ele falou assim, vai lá, Geazi ou Geazi, pergunta para ela o que a gente pode fazer por ela. Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu uma frase que eu acho que de primeira a gente não entende, né? Eu só entendi porque eu fui olhar o contexto. Ela respondeu assim, ó, no versículo 13, eu habito no meio do meu povo. Sabe o que isso quer dizer? Que eu aprendi? Estou bem, estou satisfeita, não preciso de nada. Não preciso que você me peça nada. Ele era um santo homem de Deus, ela podia pedir, por exemplo, um filho. Aí Eliseu falou assim, Geazi, o que a gente pode fazer por ela? Aí Geazi que observou, ela não tem filho, o marido é velho. E aí então, sem ela pedir, o profeta prometeu. Então, vamos relembrar aí as atitudes dessa mulher que abriram as portas da casa dela para que os milagres acontecessem. Ela era uma mulher generosa. Ela era uma mulher e ela era uma mulher que tinha contentamento. Ela era generosa, ela era observadora, detalhista, submissa, mas ela tinha contentamento. Ela também tinha um coração que eu peço a Deus para ter. Um coração igual de Paulo, porque isso é um aprendizado, irmãos. A natureza humana não é assim, não é contente. Não é. Por isso que Paulo falou, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu ainda faço essa oração.
Senhor, me ensina a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu ainda não aprendi. E uma sexta atitude dessa mulher, que abriu a porta da casa dela para os milagres acontecerem, é que essa mulher, agora pegou, ela tinha controle emocional. Quando eu li essa parte, irmãos, sabe por quê? Olha, essa mulher, é interessante perceber que o coração do marido dela confiava nela. Porque quando o menino estava passando mal, que ele viu que o negócio não estava legal, ele falou assim, vai lá e leva para a mãe. Como quem diz, ela vai saber o que fazer. E aí ela acolhe esse menino sentado nos seus joelhos e ele vem a falecer ao meio-dia. Irmãs, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu tenho uma prova, porque quando... no acidente que a Sara teve, a Esther foi testemunha, né, Esther? Fala aí do meu controle emocional. Né, Esther? Irmãos, quando a Sara bateu a cabeça, que ela vomitou em jato, né, que mostra que estava acontecendo ali um edema cerebral, que era necessário uma emergência. Essa mulher fez assim, ó. Ela não se desesperou, ela manteve o controle, impressionante. Ela manteve o controle. Ela subiu, deitou o menino na cama, morto. Deitou o menino lá na cama de Eliseu, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido, falou, manda os moços, me ajeita a jumenta, que eu vou correr para o homem de Deus. O marido dela falou assim, mas por que você vai? Ele nem sabia que o menino estava morto. Mas por que você vai lá? Não é sábado, não é lua nova, né? Não é tempo de cultuar. Aí ela falou assim, ó, tudo vai bem. Porque, além de controle emocional, ela sabia aonde ela deveria derramar o clamor dela. Ela sabia para quem que ela precisava gritar. Então, ela não ia gastar energia gritando ali. Não ia gastar energia se descabelando ali. Ela foi... Saiu, bateu a porta, saiu, só falou pro moço, né, da jumenta, vai e só para quando eu mandar. Quando a Sara caiu, né, foi um desespero. Eu estava no mercado, eu nem sei, eu fiz um alvoroço tão grande, eu até agi. Mas não agi com controle emocional. Eu gritei e não ofendi. Também não fui mal educada. Mas eu disse, quase que eu peguei ele por aqui. Eu disse à segurança, libera a minha saída, porque eu vou sair com a minha filha e eu preciso levá-la para o hospital. Mas libera a minha saída. Libera a minha saída. Libera a minha saída. Então, ele foi e liberou a minha saída, né? Porque ele tinha amor à vida dele. E eu saí cantando pneu, pela contramão, socando a buzina, gritando. Não foi, Esther? Cheguei no hospital, ali, né, estava bem ao lado. O menino chegou, eu falei assim, socorre a minha filha. Ela está desmaiando, está perdendo a consciência, está com edema cerebral. Né? E o menino falou assim, você não vai pesar, você vai entrar com ela. Você vai entrar com ela porque ela precisa ser atendida numa emergência. Aí ele olhou para mim assim, também tinha amor à vida, ele permitiu. Ele deixou, ele me fez entrar. E, de fato, a minha visão não estava errada, né? Ela precisava mesmo de um atendimento rápido. Pela graça de Deus, houve, né, a misericórdia do Senhor. Eu me ajoelhei na emergência, e veio a psicóloga, pensa. Eu ajoelhei, comecei a clamar, põe a tua mão, Senhor, sobre a vida da Sara. E o Senhor colocou a mão. Eu creio que houve livramento mesmo da parte do Senhor. Glória a Deus. Então, só que essa mulher, ela era mais controlada do que eu. Eu não sei como que seria. Mas quando o marido pergunta, ela responde o quê? Tudo vai bem. Ela é uma mulher de controle emocional. Vamos lembrar? Estamos na sexta. Ela é uma mulher que tinha
generosidade, uma mulher observadora, uma mulher submissa, eu já esqueci. Uma mulher, oi? Tinha contentamento, tinha controle. Você lembrou de tudo, hein, Thaís? Tá boa. Eu, algumas noites sem dormir bem. E a 7ª atitude que abriu a porta da casa dela para os milagres é que ela era uma mulher de atitude. Porque às vezes a gente descabela, a gente desespera e não faz nada. Você gasta toda a sua energia gritando, se descabelando, se desesperando e não toma atitude. Mas essa mulher, ela tinha atitude. Ela fechou a porta, saiu, correu ao homem de Deus. E ela sabia aonde ela precisava ir. E ainda uma 8ª atitude, ela tinha coragem. Porque quando o homem de Deus, Eliseu, avistou ela, falou, vai lá, Gease. Vai lá e pergunta para a mulher sunamita. Aí ele falou, aí vem a mulher sunamita. Pergunta para ela, vai tudo bem com o seu marido e o seu filho? O que ela respondeu para Gease? Vai tudo bem. Como quem diz, meu papo não é com você. Ela sabia, porque hoje nós temos acesso a Jesus. Mas antes, os profetas faziam esse papel. Então, ela não ia gastar tempo. Ela precisava falar com Eliseu. E aí, ela vai para Eliseu, ela disse, está tudo bem. E foi para Eliseu e agarrou. E ela não chegou com atitude de desrespeito. Porque, às vezes, pode ter essa leitura. Mas eu não acredito que ela tenha chegado com atitude de desrespeito, porque ela chega e ela se ajoelha e se agarra nas pernas de Eliseu. Então ela se prostra ali aos pés de Eliseu. Gease tenta arrancar e Eliseu fala, deixa porque ela está angustiada e Deus não me revelou o que está acontecendo. Ela precisava dizer o que ela queria que Deus fizesse por ela. Ela precisava dizer. Deus não revelou para o profeta. E ela disse, eu não pedi filho. Mas agora que eu pedi, ele morreu, mas eu quero meu filho. E ele disse, pode, tá bom. Pode ir lá, eu vou deixar meu bordão com Gease. Ela falou, negativo. Se você não for, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Eliseu tinha amor à vida e fez o quê? Foi. Ele não é nem besta. Então ele seguiu aquela mulher. E aí o final da história nós acabamos de ler. Eliseu, o bordão, Gease foi e fez o que Eliseu tinha falado. Esse texto a gente pode usar a nosso favor e falar assim, tá vendo? Mulher sempre tem razão. Né? Olha aí, a prova. Então, Gease foi, colocou o bordão no rosto do menino como Eliseu tinha mandado e nada aconteceu. Eliseu chegou e se colocou sobre o corpo do menino e ele voltou à vida. E aquele filho foi devolvido à sua mãe. Então, o que eu queria terminar dizendo hoje para você, não só mulher, mas para vocês todos os irmãos aqui presentes, é que existem algumas atitudes que a gente precisa aprender com a mulher sunamita. Que existem algumas atitudes que algumas posturas que a gente toma, que abrem as portas das nossas casas para os milagres acontecerem. Então, a gente conclui que existem algumas posturas e atitudes que a gente assume, que fecham as portas das nossas casas para os milagres acontecerem. Então, que você hoje saia daqui sabendo, tomando posse das atitudes que você precisa ter para que o Senhor possa operar milagres na sua vida. Para que, na verdade, o Senhor possa operar através de você. Para que o rio flua em você e através de você. Para que do seu interior fluam rios de água viva. Essa mulher tinha uma atitude generosa, era observadora, era detalhista, era submissa. Vamos ver se eu lembro. Vamos lá. Era uma mulher generosa, era uma mulher observadora,
era uma mulher detalhista, era uma mulher que tinha submissa, era uma mulher que tinha contentamento, era uma mulher com controle emocional, era uma mulher que tinha atitude, uma mulher que tinha coragem e, por último, foram 9 aí, né? Era persistente. Ela era persistente. Ela não desistiu. Senhor, aqui está o teu povo. Povo do teu pastoreio. Povo escolhido pelo Senhor. Eles subiram, Senhor, até a tua presença. E abriram as suas bocas para clamar pelos milagres que só o Senhor pode operar. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que restaure, que traga vida, que restaure a vida espiritual, que tire, Senhor, da frieza, que tire todo luto, toda tristeza, toda desarmonia, toda falta de paz, toda as confusões, Senhor, as divisões que existem nas famílias. Em nome de Jesus, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, habita no meio das nossas famílias. Estabelece, Senhor, aqui, restaura, constrói aqui, Senhor, famílias fortes para a glória e honra do Teu nome. Famílias que Te honram, que refletem a Tua imagem e o Teu poder. Nós cremos no Senhor, nós queremos abrir as nossas bocas e persistir em oração e em clamor. Restaura, traz, Deus, para a Tua casa com mão forte. Ressuscita, Senhor, os filhos que estão na morte do pecado, Senhor, que estão habitando, que estão entregando, Senhor, os seus corações, estão trilhando caminhos que levam à morte. Traz, Senhor, para a vida que só existe em Ti. Em nome de Jesus, ouve o clamor da Tua igreja. Que a sua igreja seja uma igreja comprometida em construir famílias que honram a aliança que tem com o Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos casamentos glorifiquem o Teu nome. Que os nossos filhos honrem, respeitem e temam o Teu nome. Que creiam, Senhor, naquilo, que saibam aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor há de fazer. Que eles entreguem, sejam ofertados ao Senhor, que o seu futuro seja para a glória do seu nome, que eles não vivam para eles mesmos, mas que eles desejem casar-se, que desejem ter filhos, tudo para a glória e honra do teu nome. Que eles não virem as costas para o Senhor, pelo contrário, que eles direcionem a vida deles ao Senhor e desejem, sejam apaixonados por Ti, Senhor. Nós desejamos isso para a nossa família. Nossa família é um presente que o Senhor nos deu. Nossos filhos são herança preciosa do Senhor. Restaura, Senhor. Habita. Traz, Senhor, famílias inteiras para louvar e engrandecer o Teu nome aqui nesta casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do único que pode operar este milagre. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém.